Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam super bem. Bom, eu sou a Rose Castilho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, sobre estudar depois dos 40, sobre fazer faculdade depois dos 40, depois de um certo tempo. Eu acabei de fazer minha pós-graduação e tenho bastante experiência para falar para vocês como que é estudar depois dos 40. Durante a graduação eu tive a sorte de ter pessoas mais velhas também, mulheres de 40 mais, 50 mais na minha sala, então não era só eu. Mas eu era a única que não tinha outra graduação. Eu era a única que estava lá iniciando os estudos propriamente porque eu sou dona de casa, né? Então eu era a única que estava aprendendo do zero, né? Uma lá era formada em engenharia química, outra era em finanças, outra tinha passado no Enem, outro tinha passado no ProUni. Então cada um lá tinha já era alguma coisa, um era fisiculturista. Então eu estava lá como eu era a mulher que é dona de casa, eu era essa pessoa dona de casa que voltou a estudar depois dos 40. Eu era essa pessoa. Só que eu sou uma pessoa, gente, extremamente dedicada. Eu nem sabia que eu era assim. Acho que a vontade era tanta de estudar, que eu comecei a tentar ser a melhor da turma, tentar ser a melhor de todo mundo. E ó, batalhei, viu? Já me candidatei para ser representante de sala. Para quê? Para aprender a lidar com pessoas, porque as pessoas que eu lidava era meu marido e meus filhos. Minha mãe, só que minha mãe mora longe, minha sogra, nem lidava muito, né? Então eu precisava lidar com pessoas. E aí eu falei, não, vou ser representante de sala, porque aí eu lido com as professoras, né, com os docentes e com os discentes, né? Coordenação. Então era reunião com de embaixadora, né? Eu era embaixadora, tenho todos os certificados, né? Então eu fazia reunião com a embaixada, né? Com a coordenação, participava, depois eu passava para os alunos, recebia os materiais dos professores. E aquilo para mim era muito legal, porque assim, aprender a lidar com a turma, que não é fácil, gente jovem, gente folgada, gente muito esperta, gente desinteressada, gente de tudo quanto é jeito, viu, gente? Vocês, nossa senhora, gente com problemas pessoais, então assim, gente com várias coisas, e você saber lidar com isso, você aprender a lidar com isso, você ter um pouquinho de, aprender não, né? Você ter um pouquinho de experiência é muito válido. Você pegar o material, você acaba conhecendo também os professores, a vida dos professores, sabe? Tinha contato com os professores, isso me ensinou tanto. E depois ganhar o certificado também, de embaixadora, representante, ganhava ponto Nossa, foi muito bacana. Beleza, essa foi uma coisa que aconteceu. E depois acabou a faculdade e eu tive um aprendizado ímpar na faculdade, porque eu tentei ser maior, ser maior em tudo, tentei ser muito, muito estudiosa. Só que nessa época eu percebi que eu me dedicava muito e as pessoas não. E eu me irritava com isso. Mas você sabe o que eu percebi hoje na pós-graduação, um tempo depois, é que a minha cabeça, por exemplo, vamos trabalhar com datas. Se eu recebesse um trabalho para fazer há 3 meses, em 3 meses eu tinha esses 3 meses para fazer esse trabalho. Para mim, em 1 mês eu já tinha que ter começado, no meio do mês, no mês do meio eu já tinha que ter esse trabalho basicamente feito, e no mês 3 ele tinha que estar basicamente concluído, para eu ter um tempo de espera e entregar numa boa e antes do tempo, antes do prazo. Só que quando você lida com os jovens, não é assim que funciona. E o trabalho é em grupo. E você está lidando com os jovens. E os jovens, eles fazem as coisas no último dia. Tem um trabalho que você tem que entregar daqui 3 meses. E você tem um grupo e você é a senhora, que era o meu caso.
e você tem esse prazo. Das duas, uma, ou você faz o trabalho sozinha, ou você passa raiva, ou você fica implorando para a turma fazer. Gente, vamos fazer? Vamos fazer. E eles não vão fazer, eles não vão respeitar. Porque se você não pegar um jovem empenhado para ir para o seu grupo, o seu trabalho vai ser feito só no último dia. Então você tem que trabalhar com as opções que você tem em mãos. O que eu fazia? Eu fazia um trabalho completo, do jeito que eu queria esse trabalho. E deixava o jovem, eu avisava, num primeiro mês eu avisava, gente, o trabalho tem o trabalho. Depois tem o trabalho. Gente, vocês já fizeram um trabalho? Vamos fazer o trabalho? Vamos dividir o trabalho? Eu sempre estava cobrando, mas o trabalho basicamente estava pronto porque eu deixava ele pronto. Mas eu estava no grupo. Mas eu não era mãe nem pai de ninguém ali. Eram jovens. Eu não era nem mãe nem pai de ninguém. Eu tinha isso em mente. Eu era simplesmente ali naquela posição, eu era colega de turma. E cada um sabe de si. O trabalho estava pronto. Aí, quando era o último dia para entregar, gente, vamos fazer o trabalho? Aí eu falava assim, gente, eu acabei fazendo o trabalho sozinha. Se vocês quiserem dar uma olhada, aí vocês mudam se vocês quiserem, mas dá uma olhadinha primeiro, sabe? Aí eu postava o trabalho, colocava o nome de todo mundo sem problemas. E é isso. E quando era para o jovem fazer o trabalho sozinho, né? E ele deixava para fazer no último dia, por exemplo, assim, a professora dava 3 meses para fazer esse trabalho, 3, 4, 5, porque era um trabalho extenso. O jovem deixava para fazer no último dia. Só que o trabalho sai, gente. O negócio é que o trabalho sai para o jovem. Se ele for fazer no último dia, vai sair esse trabalho. Por quê? Porque o jovem é rápido, o jovem faz a pesquisa dele, ele é chat GPT, é calculadora, é pesquisa rápida, é isso, é aquilo. E ele, é muitos truques, ele tem essa destreza. E aí a gente tem que ter isso em mente. A gente não consegue acompanhar o passo do jovem. E o jovem não vai querer acompanhar o nosso passo. E é isso que a gente tem que ter em mente, a gente tem que conseguir, a gente tem que ter a paciência de saber lidar com essa situação. Na faculdade, eu não conseguia muito lidar com essa situação, né? Porque em trabalhos em grupo, assim, muitas pessoas falam, mas eu trabalho, mas eu isso. Só que todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem uma coisa, né? Se todo mundo for ficar dando desculpas, mas... Aí tá difícil, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem um negócio, né? E o trabalho é em grupo, então se todo mundo ficar dando desculpa, fica difícil, né? E aí, se você não entrar num grupo onde todas as pessoas estão empenhadas, não rola, entendeu? E eu não dei a sorte de cair num grupo desses, onde todo mundo estava empenhado, mas eu encontrei uma amiga de 22 anos que ela gostava de me acompanhar, mas eu nunca falei, olha, você vai... Não, ela gostava de acompanhar meu ritmo e ela me ajudava com a esperteza e a destreza dela. Então a gente teve uma troca muito gostosa na faculdade. Já na pós-graduação eu não consegui essa amizade. Uma pessoa assim, né? E inclusive na pós-graduação tinha pessoas mais jovens e também tinha esse negócio do trabalho. Tanto que no dia da entrega do último trabalho, que foi em grupo, quem ficou de recuperação teve um prazo para fazer um outro trabalho, tinha gente fazendo esse trabalho no mesmo dia. Eu falei, gente, se eu tivesse recebido essa prova de recuperação, já estaria feita e entregue, né? Não disse porque não tem nada a ver dizer, mas pensei comigo. Então a gente tem que entender que nós mais velhos, nós trabalhamos diferente dos jovens. E a gente tem que entender isso e tem que, fechar o bico. Porque é assim que funciona, tá? Se a gente for ficar militando, mas você tem que... Não é assim que funciona. Se você entrar num grupo, você tenta ver se esse grupo tá ativo, se esse grupo vai conseguir
Muitas vezes o grupo, sim, você consegue trabalhar com o grupo e o grupo é um grupo bacana e você consegue, né? Só que muitas vezes não. E aí a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser aquela pessoa do grupo que é aquela pessoa que as pessoas ficam assim, poxa, não vou fazer nada não. Ah, essa mulher aí tá se achando, quer fazer tudo, entendeu? Porque a gente conhece gente de tudo quanto é jeito. Então a gente tem que... Gente, lidar com pessoa é tão difícil. E primeiro a gente tem que conhecer as pessoas e depois começar a lidar com as pessoas. Primeiro vamos conhecer, depois aprender a lidar. E a gente tem que aceitar e saber conhecer também as nossas falhas e os nossos erros, né? Então, pra mim, né, aprendi um pouco a lidar com a minha idade e com o meu jeito de trabalhar. Trabalhar com prazo pra mim eu recebi o meu prazo, eu já vou começar a trabalhar em cima daquilo. Porque eu quero um trabalho ímpar, eu quero entender tudo sobre esse trabalho. O jovem não. O jovem, ele deixa pra fazer tudo por última hora. Mas é o jeito dele, ele tem todo o tempo do mundo ainda pra chegar nessa fase que eu tô. E é isso que a gente tem que entender, tá? Se você parar pra analisar, talvez o seu filho seja assim. Os meus filhos podem ser assim. Talvez até eu acho que é. Eles são assim. Entendeu? A gente fala, mas não adianta, né? Não tem como. Eu não era assim antes. Entendeu? Então, vivendo e aprendendo, né? Aí hoje em dia, cada um trabalha com o seu prazo. E é isso. Enfim. Então, a dica que eu posso dar pra vocês entenda que você tem um limite, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, tem um limite. Então, procura quando você pegar um trabalho, já começar a trabalhar em cima dele. E tudo que você for fazer no seu trabalho, pesquiso no ChatGPT. Tudo bem. Quer pesquisar? Pesquisa. Só que mesmo no ChatGPT, vai procurar da onde saiu tudo isso. Qual é a diretriz? Que diretriz é essa? Que parágrafo da diretriz tá? Lê a diretriz. Coloca a referência da diretriz, se empenha em norma Vancouver, normas ABNT, aprende a formatar, aprende a fazer vídeos. Hoje em dia você precisa aprender a fazer vídeo, você precisa aprender a mexer no Canva, precisa aprender a mexer no Word, só que eu não mexo no Word, eu mexo mais no Google Docs. Isso tudo eu aprendi na graduação, tá? Ou seja, é difícil? É. Mas não é impossível. E eu não tô me achando não, viu? Eu tô muito orgulhosa. Nossa, eu tenho muito orgulho de ter conseguido, gente. Porque pra mim é uma vitória. Se eu parar pra lembrar mesmo as coisas, assim, sabe? Tipo, eu era aquela mulher obesa que entrava no elevador, as pessoas tampavam o nariz. De tão gorda que eu era, se elas tampavam o nariz, provavelmente eu tava fedendo. E hoje em dia ter essa vitória na minha vida, sabe? Então assim, pra mim, eu acho que eu já realizei meu sonho, eu já tô linda, maravilhosa, mas eu parei por aqui. O que eu tô fazendo agora? Eu tô estudando pra minha prova de residência, que eu tenho uma provinha marcada pro dia 19 de outubro. Então eu tô aqui, ó, pegando material pra estudar. E se eu falar pra você o que eu tô estudando, você não vai acreditar. Eu tô estudando conta de dividir, porque eu tenho um ensino escolar meio desfalcado. Então eu não sou muito boa de conta de dividir. Conta de porcentagem. Então vamos lá. Eu sou nutricionista, mas a matemática é meia... Fui passando, mas agora eu vou ficar especialista em matemática. Especialista não, mas eu vou aprender o que eu preciso aprender para minha profissão. A gente tem calculadora, mas para fazer a prova de concurso, de residência, precisa disso. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês e não atrapalhado vocês. Estuda mesmo, faz o seu melhor aí, porque a vida é assim mesmo. Não para não. Nem que seja pro seu pessoal mesmo, para você mesmo, sabe? Estuda mesmo. Faz bem. É isso, ser a voa, né? Eu digo, coisas que precisam ser abertas, a mente,
são livros. E é isso. Se vocês quiserem mais vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários, eu sempre vou vir aqui. Eu tô até pensando em colocar aqui os materiais que eu tô estudando pra minha residência, pra ter, né, aqui, pra prova de concurso, depois, caso eu precisar numa próxima, tá bom? Deixem aqui pra mim, pra eu saber o feedback de vocês. Um grande beijo, espero não ter ofendido ninguém, espero que esse vídeo sirva de inspiração pra vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau e até a próxima. Ah, e eu tenho um Instagram de nutrição agora, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? E lá eu já coloquei meu CRN, coloquei que eu já sou pós-graduada em nutrição hospitalar pelo Albert Einstein. Em nome de Jesus eu vou passar nessa residência e é isso. Beijo. Fui.